Tá apresentando aí, né, pessoal? Opa, tá desligado aqui. Opa, voltei. Tá apresentando aí, né? Tá apresentando. Eu fiz um resuminho aqui. Só coloquei uma reflexão aí pro. Acho que quem mais precisava ver isso aqui nem tá aqui. Vai ficar gravado, hein? É... Vamos lá. Aqui é o contrato, né? Eu vou fazer só o resumo dos lançamentos aqui. De uma forma. É um resumo, mas. Um resumo é sempre bem-vindo, né? Então a gente tinha um valor do contrato aqui. Esses um assim. Ficou bom assim, né? Esse. Aqui tem o valor inicial do contrato. Aí eu coloquei aqui, ó. Vou deletar nas tarjas aqui que a gente vai explicando. Opa. Coloquei uma ordem aqui que eu já tinha explicado, mas é bom reforçar essa ideia aqui dos momentos de análise, né? Então a gente teve aqui o primeiro termo, que foi uma prorrogação. Aí aquela ideia, né? Lógico que já está aqui já, mas você pega aquela forma maior, né, que vem aqui com o termo e o valor acumulado, né? E zera tudo e vai preenchendo. Então primeiramente a gente preenche os dados aqui de cima, o termo, né, tal, e a vigência dele aqui. A prorrogação é mais simples, né? Então aí você vai para o segundo momento, que é preencher as diferenças dos valores. No caso de prorrogação não tem, é só uma extensão do contrato, e nesse caso repete-se o último valor, o valor corrente aqui. No caso não teve alteração, então esses 3 milhões e 4 quase milhões. E por último não, né? O penúltimo aqui é o valor da parcela. No caso, como é uma prorrogação, a gente até falou que para cada ano a gente teria uma parcela. Então o primeiro ano foi o valor inicial do contrato, a prorrogação é a segunda parcela. E o valor dela aqui não tem diferença porque não teve valores para calcular a diferença. Teve uma nova inserção de uma nova parcela. E o valor do termo, então, é o valor dessa prorrogação, né? O valor do termo é sempre aquele valor, o impacto maior que o termo traz. E a quarta momento aqui é a soma do valor acumulado. Então sempre no finalzinho das alterações você vai ter aqui a coluna de valor alterado, valor acumulado. E que é a soma do valor do termo mais o valor acumulado, ou o valor, no caso aqui, do valor inicial do contrato. A gente vai ter aqui o segundo termo. Aí, pelo desenho que você já teve é só um resumo, mas enfim, a gente vê aqui que tem dois momentos, né? Você tem aqui essas duas colunas aqui. Então você vai lá, preenche o valor do termo. Então nessa parte aqui acaba que aquele raciocínio de trazer só uma forma e calculando vai ficar um pouco limitado, mas é só um resumo mesmo. Então você preenche primeiramente o valor, o tipo de termo, o número dele e a vigência aqui. Aí você vai faz aquela perguntinha clássica, né? Acho que o zoom vai. Vou tirar o zoom aqui, pessoal, só para acompanhar o raciocínio. Na gravação acho que vai ficar um pouco melhor que vocês verem aí ao vivo. Então, se a vigência é a partir do 1º de agosto, você volta um momento e se pergunta, né? Esse 1º de agosto de 2017 está nesse primeiro termo aqui? Aí você vai e verifica aqui. Aí você vê que essa prorrogação, na verdade, é o impacto dela aqui da prorrogação a partir de 2018. Então você vai ter que voltar mais um momento e fazer a mesma pergunta. Essa data está aqui dentro? Aí a gente verifica que coincide com o início do valor do contrato. Então esse termo aqui, ele vai impactar daqui para frente. Ou seja, então a gente verifica que a gente tem a primeira parcela aqui e a segunda parcela. Então vai impactar essa primeira e essa segunda parcela. E a forma de calcular agora a gente vai usar os outros campos aqui as outras células aqui da planilha, né? Só faltou explicar aqui essa questão, né? Então, se a gente vai impactar a primeira e a segunda parcela, a gente
por necessidade, a necessidade de calcular valores para parcelas diferentes, você vai ter que fazer um momento para calcular essa primeira parcela, outro momento para calcular a segunda parcela. Apesar de que a gente vai ver que é coincidente que os valores vão continuar o mesmo para as duas, né? É bem lógico isso, mas em outras situações não vai se aplicar. Isso é uma coincidência mesmo. Então por isso que a gente tem aqui esse primeiro momento aqui, aí a primeira parcela, e o segundo momento aqui a segunda parcela que a gente vai calcular. Tem sempre bem em mente essa lógica. Então aí para a primeira parcela a gente coloca aqui o período da primeira parcela, o período da segunda parcela. Aí a gente vai calcular primeiro a primeira parcela. Como é que a gente calcula, né? Tinha até falado também dessa marcação de cor aqui, mas na planilha a gente acaba falando de uma forma mais... aqui vai ficar mais limitado. Então aqui, ó. Opa, cadê? Então a gente pega aqui o valor, no caso aqui foi a supressão, né? Então a gente joga aqui o valor, novo valor do termo, a gente pega o valor do termo manual, joga aqui e subtrai do valor, opa, tá aqui errado. E subtrai do valor anual anterior, que a gente vai achar a diferença. Então achando essa diferença aqui, ó, menos 478 mil. A gente consegue preencher a parte de baixo. Então, primeiramente, faz esse entendimento aqui. Vai com calma, por partes, fechou aqui, aí você vai para a parte de baixo. Então você tem que entender que o valor do termo tem que subtrair o valor do termo calculado. No caso aqui é a primeira parcela. Aqui é o resultado dela, né? Que aqui é a fórmula, né? Tendo esses valores, aí você vem para baixo. Opa. Aí essa parte aqui também é... a gente só traz a diferença aqui para baixo para subtrair, né? Subtrair não, somar aqui. O valor da parcela atualizado sempre vai ficar aqui. E a fórmula coloca aqui o valor da diferença mais o valor da parcela calculado. E aqui também é a mesma coisa. Como o valor anual é o mesmo, você vai repetir esse valor aqui, vai colocar... Aí a diferença aqui vai ser uma fórmula, né? Esse valor anual aqui menos... Vou voltar para cá, ó. O valor anual da segunda parcela, né? Você vai retroagir o valor menos esse valor anual aqui. Aí a diferença... Você traz aqui para baixo. Deixa eu mudar essa cor aqui. Vai ficar melhor. Aí essa diferença você traz aqui para baixo. E aqui você coloca uma fórmula também. Que é o que? O valor da parcela é sempre o valor da diferença mais o valor da parcela que a gente está atualizando. No caso, essa aqui. Então, acho que ficou até bom essa questão aqui das cores. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, tô indo bem devagarzinho aqui porque tem gente que tem dificuldade. Os porque já estão escolados aí vai ter que ter um pouco de paciência. Nós vamos ter que nivelar essa curva de aprendizado aí com os que estão para trás. Então a gente fez aqui, ó. Primeira parcela. Então as referências são aqui, ó, de fórmulas. E a segunda parcela de azulzinho. Então beleza. Deixa eu ver se alguém mais entrou aqui. Compartilhar. Pra cá. Agora a gente vai pro outro termo aqui. Na verdade tem a questão do valor do acumulado aqui. Pronto.
o item, o momento 4 aqui seria a soma do valor acumulado. Que nesse caso aqui, ó, pelo fato da gente ter um valor do termo para esse primeiro momento aqui, para a primeira parcela, aí você pega aqui, ó, um valor do termo para a segunda parcela. Então o valor acumulado tem que refletir essas duas somas. Então por isso que nessa fórmula aqui de baixo, ó, essa aqui, o valor do termo é a soma desta mais dessa, o valor do período. Aí, e o valor acumulado é o que? O valor do termo mais o valor acumulado anterior. Então agora sim, já fechamos aqui o raciocínio. Vou para o próximo termo. Já? Ah, mas tá gravando, né? É toda segunda e terça, né? Quer dizer, nem toda não, mas... E aí, pessoal? Como é um resumo só, pessoal, mas se quiser trocar ideia aqui, falar alguma coisa aqui, alguma observação, vocês podem ficar à vontade de levantar a mão que a gente vai conversando. Aí, opa, peraí. A gente vai para o segundo momento aqui, segundo termo. Que no caso aqui já entregou também o desenho aqui, já entregou como que ele vai ser distribuído. Mas primeiramente, você vai lançar os valores aqui em cima, no nome do termo, enfim, a vigência. Aí a ideia é sempre fazer aquela perguntinha, né? Do período. Então a vigência dele está aqui a partir de 1º de agosto de 2017. Você volta. Engraçado. Você volta aqui para o primeiro período. Você acha aqui primeiro essa vigência aqui de cima. Que esse termo aqui está dividido em duas partes, né? Então você vai fazer a perguntinha. Esse novo termo aqui, 1º de agosto de 2017, está aqui dentro? Aí você verificou que está, que é 1º de agosto de 2017, que a supressão tem a vigência. Então aí você vai para o segundo momento aqui da data. 1º de agosto, está em que momento aqui dentro? Então aí você vê que ele impacta desde o início desse período aqui. Então vai impactar por completo a parcela 1, valor cheio. E por consequência também todas as outras parcelas vão ser impactadas de uma forma de valor cheio também. Então vai impactar essa segunda parcela também. Por isso que essa data aqui, ó, 1º de agosto de 2017 a 31/7 de 2018, e essa aqui também, ela vai se repetir aqui exatamente igual, porque ela está impactando da mesma forma que a supressão anterior impactou. É só coincidência também por causa da vigência da repactuação. Então a gente vai calcular agora do primeiro período. Aí você pega o valor anual. Não sei se esse mouse aqui tá dando para aparecer legal. A canetinha fica sumindo. Deixa eu ver aqui, dá um zoom. Aí você joga o novo valor anual. Esse aqui é o valor da repactuação. A repactuação trouxe um novo valor anual. Esse aqui, 3.700.000 e pouquinho. Ele está impactando essa parcela aqui. Então você vai subtrair esse valor anual aqui. Na onde? Bem aqui. Aqui tem uma fórmula. É igual a não sei o que, não sei o que. Ou seja, é o valor dessa célula aqui menos o valor dessa célula aqui menos essa célula anterior. Aí dá a diferença. Essa diferença você vai trazer aqui para baixo. Então, momento 3. Mas você trouxe esse valor para baixo aqui, essa diferença. Agora o valor da parcela é o que? O valor da diferença mais essa parcela aqui que está atualizada. Então, vou colocar aqui, ó. Pegou esse valor aqui, somou os dois. Resultado é esse aqui. Às vezes eu estou tentando raciocinar as dúvidas que poderiam ter aqui, né? A pessoa falou assim, mas vamos pensar se alguém tivesse uma dúvida aqui. Falou, Júnior, mas você está atualizando a primeira parcela aqui, mas tem um valor aqui. Eu não entendi muito bem. Eu desconsidero esse valor aqui? Aí a resposta é, desconsidera, por quê? Esse valor aqui já não está sendo mais aplicado. Se ela foi atualizada para cá, isso aqui não tem mais serventia a não ser um histórico de cálculos.
essa segunda parcela é a mesma coisa. Se eu atualizei ela aqui, o valor da parcela atualizada é esse aqui. Então essa aqui, ó, já era. Para fins de novos valores, né, de cálculos. Lógico que tem a serventia para você ver, neste momento aqui, ó, quando existia só prorrogação, quanto que era o valor da segunda parcela? Esse. Tudo bem. Mas já não mais só existe essa prorrogação, agora existe uma supressão. Então o valor da segunda parcela é esse aqui. Inclusive no swap não tem como registrar dois valores para uma parcela, para a mesma parcela. Você vai achar sempre a última. Então, se alguém pudesse ter essa dúvida aí, essa é a explicação. Eu tenho que tentar me esforçar aqui em relação às dúvidas para sanar essa possível falha aí de alguns aí. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá. Você calculou agora a atualização da primeira parcela. Nós vamos agora calcular a segunda parcela. A ideia é a mesma, então. Você pega o valor da repactuação, joga aqui, subtrai do período calculado. No caso, a gente está calculando o período da segunda parcela. Então você vai subtrair esse valor anual dessa parcela aqui. Vou passar só o mouse agora, acho que vai ficar bom. Dessa parcela aqui. Calculou a diferença, aí você vem, pega esse valor da diferença, joga aqui para baixo. E aí sim, isso vai atualizar a parcela. O valor da parcela é o que? O valor da diferença mais o valor da parcela que você está atualizando. Vocês, tá dando pra ver o mouse, pessoal, quando eu passo só o mouse assim? Dá pra ver, dá pra ver. Beleza. Beleza. Porque quando eu coloco a canetinha aqui, acaba que atrasa aqui, porque ela fica sumindo, ó, que eu mexo com pra lá e pra cá. Aí o valor acumulado, no caso aqui, então, existe aquele raciocínio, né? Se tem duas parcelas, existe dois valores de período. E aí você soma, o valor do termo é a soma dos períodos, do valor dos períodos. E o valor do acumulado é a soma do valor do termo mais o acumulado anterior. O pessoal também às vezes está vendo aqui, eu falo assim, mas essa fórmula que tem aqui embaixo é para quê? Isso aqui é quando der um número, der uma parcela do ano, quando for proporcional a... Quando a parcela não for cheia, aí tem que calcular o proporcional. Aí a gente tem um outro termo aqui que vai ter esse mesmo desenho, né, de dois momentos. Agora acaba que a situação aqui não vai mudar muito, não. Eu vou até passar rápido aqui, é outra supressão, né, como é só uma revisão. Então aí impactou o valor do contrato desde o início. Então o valor do contrato agora, então, vocês já perceberam então que... Vamos pensar aqui, ó. Esse valor já era, esse valor já era, que a gente só tem a primeira e a segunda parcela. Ou seja, o valor impactado sempre vai ser as parcelas anteriores. No caso aqui não tem como ser para trás, porque elas estão aqui para frente. Então, você vai impactar aqui. E o valor cheio, né? Então, desde o primeiro desde o início do contrato, então vai impactar de forma cheia aqui e em forma cheia aqui. Então, o raciocínio aplicado vai ser exatamente os mesmos. Não vai mudar, não. Lá para frente que vai mudar. Então eu vou só adiantar aqui. É como se fosse uma linha do tempo mesmo, né? Os valores mais recentes, mais à direita. Isso que a gente vai usar sempre, normalmente são mais à direita. Ô Kevin, deu um bug aqui porque eu tô ouvindo você aqui no áudio e presencialmente. Agora, repete de novo, deixa eu aumentar o áudio aqui. Só um minuto, peraí. Pode falar. É como se fosse uma linha do tempo mesmo, né? Tipo, os valores mais recentes vão estar sempre à direita, os valores que a gente vai usar, né? Isso. Peraí, tá dando... Desliga o microfone, por favor, Kevin, que vai estar dando um eco aqui. Na planilha, ela é feita dessa forma, da esquerda para a direita mesmo. Eu trouxe para cá justamente para ter essa visão. Que é o que é. Inclusive aqui tá as outras parcelas, vamos desconsiderar isso aqui, mas é porque é quando a gente tinha uma parcela por mês. Mas pensa aqui a lógica. Tá falando a linha do tempo. Aqui a gente consegue ver de uma forma mais fácil. Tem o valor do contrato, depois tem o valor do termo de prorrogação, depois vem a supressão. E as parcelas atualizadas vão ficando para trás. E o que vai valendo? Só os que está para frente. Aqui, o para trás aqui é só um histórico. Você vai ver que vai ter coincidência, por exemplo, aqui, ó, se estiver lá na prorrogação para frente, vamos pensar assim, a primeira parcela. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar a primeira parcela. Tem um momento que você vai parar de atualizar ela, porque você não vai ter mais a repactuação da primeira. Aí você vai continuar atualizando a segunda, a terceira e vai atualizando.
Ou seja, com o tempo, essa planilha vai ficar mais extensa e o valor da primeira parcela, para você achar ela, você vai ter que ir lá para trás, porque ela ficou parada no tempo, ela não teve mais atualização. Mas você vai ver que ela vai continuar, no caso, se alguém precisar ver o histórico dela e a atualização vai ficar lá para trás. Aqui está coincidindo de realmente, ó, literalmente todos os termos que estão para trás aqui já estão ficando desatualizados já. Entendi. Cadê? Aí esse aqui no... Como a data é a mesma, o raciocínio é o mesmo. Não vou ficar indo pra lá não, só pra adiantar, né? Aí pega o valor anual, o novo valor anual com decorrente dessa supressão, subtrai da parcela que você tá... do valor anual da parcela que você está atualizando. Aí você pega essa diferença, joga aqui pra baixo e acha o valor da parcela. Aqui também é a mesma coisa. E o valor acumulado, né? Já vou dar uma adiantada aqui. É a mesma ideia. Vamos ver se eu acho que esse aqui já tem uma data diferente. É a mesma forma, né? Aqui, ó, aí já tem uma data diferente aqui, ó. Aí vale a pena repetir aqui, ó. 1º de agosto. Você vai lá, você volta. 1º de agosto. Você vai se fazer a pergunta. 1º de agosto tá aqui dentro? 2018, né, que tá lá, deixa eu ver. 1º de agosto de 2018, isso. Tá aqui dentro, que essa vigência dessa supressão é a partir de 2017. Aí você vai para o primeiro período desse termo aqui de supressão, o primeiro período aqui. 1º de agosto de 2017 tá aqui dentro? Aí você vai chegar a resposta que não. Ó, que sim, né? 1º de agosto, tá aqui bem aqui no meio, ó. Que é que começa 1º de agosto de 2017. Deixa eu até olhar direito que eu tô confundindo. 1º de janeiro, tô falando errado. 1º de janeiro de 2018, ou seja, ele tá aqui dentro. Tem uma parte aqui de 2017 e uma parte de 2018, até julho. Então janeiro tá aqui no meizinho. Ou seja, então ele vai impactar essa parcela aqui e a gente já viu que é proporcional, não vai ser desde o início da parcela. Então por isso, aí sim a gente vai usar essa forminha aqui de cálculo. Vou pegar aqui então. Opa. E aí o que acontece? Eu fechei o raciocínio aqui ainda não. Como a vigência é a partir de 1º de janeiro, você vai colocar aqui 1º de janeiro. Porque você vai refletir o valor real aqui desse termo calculado. Então, essa parcela aqui calculada vai ser a partir de 1º de janeiro. E o impacto dela vai ser até onde? Até o final desse período aqui que a gente está impactando, que é a primeira parcela. Então o final dela é 31/7/2018. Então você viu que aqui já trouxe uma novidade aqui, que a gente alterou a data do início desse primeiro termo aqui. Então, aí para fechar aqui você pode já colocar aqui o período do segundo, a data do segundo período. Como é a parte, agora aqui vai fechar exatamente igual tá lá. Como essa data aqui é a partir de 1º de agosto, e lá vai coincidir, porque não tem como ser diferente, aí aqui é o valor cheio. Então você só vai repetir a data que tá lá. Só voltando para vocês verem aqui, ó, 1º de agosto de 2018 a 31/7/2019. Então fechou esse raciocínio. Aí você vem aqui para baixo. O valor anual, o novo valor anual decorrente desse acréscimo é esses 3.232.000 e pouco aqui. Aí a ideia é que não muda. Você vai pegar esse. Aí eu vou dar uma afastada aqui só para vocês acompanharem aqui o raciocínio. Então esse novo valor anual. Aí você tem um valor anual que você está atualizando. Você vem para essa célula aqui e vai colocar uma forma. Isso é igual ao que? A esse valor anual aqui. Ou ao contrário, na verdade. Esse valor anual aqui menos a esse valor aqui, ó. Esse desenho acaba que eu não sei se... Tô tentando ajudar aqui, eu não quero confundir ninguém não, pelo amor de Deus, deixa eu apagar aqui. Seria didático demais, eu tô aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Então o valor anual aqui menos o valor anual anterior, você acha a diferença. No caso aqui, aí foi acréscimo, né? Foi de 195 mil. Aí você vai vir aqui pra baixo e calcular a parcela. Só que a gente viu aqui que essa parcela não foi cheia.
esse impacto aqui não foi cheio, foi proporcional aqui a alguns dias do ano só, alguns meses. Então aqui, ó, aqui a gente usou, vou aproximar mais aqui, essa fórmula aqui já está pronta, a gente tem até um texto aqui explicativo, né? O último dia do período calculado. O último dia do período calculado é o que? É esse aqui, que a gente está calculando nesse período aqui. Então a gente insere essa data aqui. É aqui, ó, D-1 do início do período calculado. Ou seja, o período calculado é esse aqui, o início do período calculado. D-1 é o que? É um dia anterior a essa data aqui. Então a gente colocou aqui essa data menos um dia. Menos um dia. Que é 31/7/2012. Aqui já tem a fórmula, somou. O impacto real aqui desse novo valor anual é para 212 dias. Então, nessa fórmula aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, peraí. Então, um erro que a pessoa poderia cometer é não calcular esse proporcional aqui, que aqui já está calculado, e trazer, e é o que aconteceu nos outros termos. Esse valor aqui da diferença sempre veio para cá cheio. Agora não está coincidente, está aqui 195 mil, aqui está 113. Por quê? Porque aqui é a proporção. Tem uma fórmula aqui também que é o quê? Eu até esqueci ela, né? Você multiplica... Enfim, na planilha a gente mexe com isso aqui, não vou confundir não, porque eu não decorei ela aqui não, mas é simples também, né? Você pega o valor... não lembro de cabeça aqui não. Enfim, é o proporcional aqui. Deixa eu até voltar na planilha que o pessoal vai... Vamos ver aqui. Valor acréscimo. Aqui, ó, o valor é igual ao valor da diferença dividida por 365 vezes 212. Tá bem... Agora sim. O valor da diferença é igual ao valor da diferença dividido por 365 vezes 212, ou seja, que é o proporcional. A gente até falou no último treinamento que estava na dúvida se era 360 ou 365 e eu acabei esquecendo de olhar esse detalhe aí, mas por enquanto tá 365. Cadê? Ué. Voltar pra cá. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Aí é o segundo período. Joia, né? O segundo período é o que? O valor cheio. Aí ficou até mais fácil agora, né? Porque aí... O que acontece? Vou pegar a canetinha aqui de novo. Então o valor anual, no caso, é o mesmo para o segundo período, segundo ano. A diferença é o que? Menos o valor anual do período calculado, que é a segunda parcela. Ele está calculando essa, atualizando essa aqui, ou seja, aqui. Então você subtrai esse valor anual menos esse valor anual anterior aqui, e a diferença é aqui, o resultado, 195 mil. A diferença é o que? Valor cheio. Se o impacto é desde o início da parcela até o final, então vai ser exatamente os 195 mil. Aí o valor da parcela, eu até esqueci de falar aqui, né? O valor da parcela desse período aqui é o que? Essa diferença mais o valor da parcela que a gente está atualizando. Então aqui é o resultado. Aqui é a mesma coisa, você pega o valor da parcela é quanto? É o valor dessa diferença mais esse período da segunda... Opa! Do valor da parcela que a gente está atualizando. Então, atualizou. Fechou? Eu vou para... Deixa eu ver, agora é o novo termo. Ainda tem esse valor acumulado aqui, que é o valor do termo. O valor do termo é o que? A soma do valor dos períodos. E aqui é o valor acumulado, é o valor do termo mais o valor acumulado anterior. Aí o que acontece? Eu até orientei vocês a fazer o que? Aí na planilha vai dar pra ver. Toda vez que você atualizar uma parcela, você pinta ela de vermelho. Ou seja, todas que estão de vermelho está desatualizado. Aí como agora, e a lógica é a seguinte, não pode ter duas parcelas sem estar pintado. Então na planilha você vai fazer o que? Pintar isso aqui de vermelho. Pintar isso aqui de vermelho. Porque isso aqui já era também. O novo valor atualizado do contrato é esse aqui.
Agora vamos lá pra planilha. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Tá vazio aqui hoje, né? Pessoal, pra quem... vamos lá. Agora eu vou lançar o termo aqui. Pra quem chegou depois, eu tava fazendo um resumo aqui do que a gente já fez. E aí eu fiz o resumo aqui nessa sistemática desse programinha aqui, que ele dá uma linha do tempo mais clara, vamos dizer assim. E aí e eu também trouxe essa reflexão aí pra vocês dessa questão aí de que se não tiver uma parceria entre a gente aqui que está tentando compartilhar o conhecimento e vocês que estão aplicando, lógico que isso não é um cálculo exato, né, na prática, né, mas é só um raciocínio de que tem que existir esforço das duas partes, que senão a coisa não acontece. Deixa eu preparar aqui a planilha aqui. Aí, pessoal, o que eu pensei? Aí eu queria a opinião de vocês aí. Pra que tá aqui, a sala tá até vazia, às vezes fica até melhor pra fazer isso. Ó, 10h16, dá tempo. Eu pensei o seguinte: pra tornar esse treinamento aqui um pouquinho mais prático, eu pensei em disponibilizar essa aba aqui. Só relembrando que ontem eu disponibilizei o link, né, para baixar a planilha. Vocês poderiam fazer uma cópia dessa planilha e treinar. A proposta aqui essa aí continua de pé, não muda não. À medida que a gente for lançando os termos aqui, vocês vão ter possibilidade de treinar também esses novos termos que forem entrando. Mas para a gente trazer e transformar esse treinamento mais dinâmico, não depender só de vocês lá, depois treinar, depois trazer o conhecimento, que também é válido, eu estou pensando aqui em abrir a planilha aqui, compartilhar essa mesma planilha que eu estou fazendo aqui. Aí eu vou abrir uma aba para cada um aqui, vocês vão lançar esse termo aqui. Esqueci de apresentar aqui, né? Tá. Aqui, ó. O próximo, a gente está no artigo 4. O próximo é o postulamento 2. Vocês lançariam esse postulamento aqui nas abas aqui. Eu vou criar aqui, ó, só duplicar aqui, ó. Duplicar. Aí eu vou renomear, vai tomar um tempinho, mas tô tentando trazer para como se fosse presencial. A gente teria aqui cada um no computador e muito provavelmente ia dar um tempo para vocês treinarem. No caso aqui eu posso colocar aqui essa aba aqui pro Rodrigo e vou fazendo. Vai tomar um tempinho, mas acho que é válido. Só queria a opinião de vocês. Aí eu duplico aqui também, coloco aqui, vou duplicando e vou colocando renomear. O nome de vocês, no caso aqui Kevin, vamos pensar assim, e vou fazendo um por um aqui, com menos pessoas até fica mais fácil. Aí vocês vão entrar nessa aba de vocês e esse resumo aqui, ó, o resumo por item, vocês têm ele aqui, ó. Vou abrir ele aqui, ó, por exemplo. Tá aqui, ó. Postulamento 2, tá aqui já o resumo por item. Ele tá um pouquinho mais complicado, hein. É porque tem dois momentos aqui, ó. Não sei se vai... Mas enfim, vocês já fizeram isso com outros termos, né? O pessoal já tem experiência já. Se fosse um treinamento realmente do zero, até que talvez não seria viável. Mas eu ainda continuo com a ideia que a gente pode fazer isso. Então aí eu tenho um valor do resumo aqui, já está lançado. Só não tem um valor dele aqui, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí, pessoal, só isso aqui. Isso mesmo. O valor do termo aqui, ó. 3.340.000. Vamos ver se 3.340.000. Então o valor do termo, o valor do resumo aqui do termo é esse. O valor resumo por item é esse aqui. E agora eu ia lançar ele aqui
estou querendo propor para vocês lançarem e eu vou poder ver aqui, enfim, uma tentativa aqui de trazer um dinamismo maior. O que vocês acham? Faz agora, deixa para a próxima aula, porque próxima reunião, porque tem um detalhe a mais aqui. O que vocês acham? Ô, Júnior. Não, se você deixar para o próximo treinamento, deixa tudo, você fez aí as guias, né, Rodrigo? E a gente fazer aqui, né? Raciocinando, pensando e deixar, já trazer pronto para o treinamento seguinte. A ideia desse treinamento, o para casa para amanhã não no muda. caso, né? O para casa não muda. Vocês vão ter a oportunidade de treinar e tudo mais. A proposta aqui é reservar um tempo de todas as reuniões futuras, reservar um tempo para vocês lançarem o termo antes de eu lançar. Ah, sim. Por quê? Que aí eu vou pegar vocês numa situação que eu não expliquei anteriormente. Se eu explicar que vocês replicam, lógico que tem a validade, que é o quê? Estou treinando, que já me explicou. A ideia aqui é pegar, fechar as lacunas de quem já está, vamos pensar assim, um pouquinho mais avançado. Falei, não, Júnior, se eu tivesse a oportunidade de lançar antes de você, aí sim eu ia ver as falhas que eu estou cometendo. Entendeu o raciocínio? E aí eu pergunto para vocês, não, eu entendi, a ideia é boa, mas vamos começar na próxima, porque realmente tem uma diferençazinha aqui. Que esse valor do termo, ele já trouxe, ele mesmo, o valor do termo, trouxe duas partes aqui. Não complica tanto não, mas é uma coisa nova. Ou vocês já querem tentar? Fala assim, não, vamos tentar aqui, a questão, gente, não é, não, tem que acertar, não, a questão é sanar dúvidas. E o erro, tem gente que tem a dificuldade em errar, né? O erro é o melhor professor. A gente tem, eu vou servir de exemplo aqui. Quando eu comecei a dar treinamento, eu não tinha na verdade nem tem tanto ainda, né? Quando eu dei o primeiro treinamento, eu estava bem pior do que hoje. Só que faz parte. Se eu quiser dar treinamento, e os primeiros treinamentos eu não estou acostumado, vai ficar ruim mesmo. Fala, não, eu não quero dar treinamento porque está ruim ainda. Então você nunca vai ser bom. Ah, melhorou? Melhorou, tá ruim ainda. Se você quiser achar vários defeitos que você vai achar, mas está melhor do que antes, lógico, depende do aspecto que você olhar, né? Mas eu julgo que sim. Então a ideia é essa, fala assim, não, vou pegar aqui, eu errei tudo, tá tudo errado no meu raciocínio. A partir do erro, você vai conseguir aprender às vezes até mais do que eu só explicando aqui de novo. Essa que é a proposta. Mas a gente pode começar na próxima reunião também. Então, se vocês se sentirem mais à vontade aí, vocês que sabem aí. Da minha parte, Júnior, eu prefiro fazer, tem que ver com o restante do pessoal, da minha parte, eu preferia fazer aqui sozinho esse exercício, né, porque eu consigo raciocinar, até eu imprimo as planilhas aqui para mim, entendeu? Eu tenho as abas abertas aqui para acompanhar, porque a planilha é muito extensa aí, né? Entendi. Então, da minha parte, fazer o exercício e depois trazer para a gente ver nos erros. Entendi. Então vamos fazer, o Rodrigo me deu uma solução boa aqui. Que é o quê? E a proposta é a mesma, só que em vez de fazer aqui, vocês vão fazer em casa. Então, vamos pensar assim, eu vou lançar esse termo aqui agora. Eu vou lançar ele. O próximo, ele não tá nem aqui não, o próximo é o quê? Vamos pegar a planilha aqui. Essa aqui é a minha... essa planilha aqui é a minha colinha de eu ver os termos aqui. Eu acho que nem sei se lançou tudo, porque essa aqui é a planilha de Ouro Preto, né? Nós estamos no... Vou lançar o apostilamento 2. O próximo vai ser o apostilamento 3. Vamos pensar assim, muito provável que não vai dar tempo de lançar ele aqui. Aí eu vou falar pra vocês, pessoal, o apostilamento 3 vocês vão fazer, e aí amanhã a gente vai conversar sobre ele. Aí eu quero ver o que vocês fizeram, se tiveram dúvida ou não. Então mudou um pouquinho, mas a proposta é a mesma. Vocês vão fazer antes de mim. A diferença é que não vão fazer agora. Vocês vão ter que fazer em casa. Aí fica melhor, né? E se for o caso, às vezes encaminha para você vê lá as divergências e já projeta as planilhas. Aí vai criar um volume grande de trabalho para mim. A ideia é só para vocês mesmos, nem eu conferir, não. Vocês mesmos vão ver o que vocês fizeram e vão ver o que eu apresentei. E vocês mesmos vão identificar os erros. Não é a ideia aqui de eu ficar corrigindo, não. Não é corrigir, não. É só para você ver as divergências, você ver onde é que tá tendo os erros. Não, sim, passar o olho, beleza. Você projetar umas 2 ou 3, passar uma ou 2. Entendi, Rodrigo. Boa ideia. Pega uns que tem mais erro e trabalha os erros que tiverem ali
Pra poder, Isso. que às vezes a dúvida de um as É. pessoas estão entrando no mesmo buraco, vamos dizer assim, né? No raciocínio errado. E você vê lá, não, tá tendo muito erro Entendi, comum. Tá entendi. convergente aqui os Entendi. erros. Não, a ideia é boa, isso aí. Então vamos fazer assim. Vou lançar o termo aqui e vou deixar o para casa pra vocês antecipar o que eu vou lançar amanhã. Ou, na verdade, ou melhor, eu vou dar uma semana pra vocês trabalhar. Vocês querem já fazer isso amanhã ou na outra semana? Porque aí acaba que às vezes o tempo fica corrido também, né? Ah, pra mim pode ser amanhã, vê com o pessoal Uhum. aqui. Então vamos fazer pra amanhã. Acaba que eu ia fazer aqui primeiro. Esperar Mas- muito tempo também. É, eu realmente. acho. Eu ia fazer agora, é bem pior, né? Então pra amanhã tem um tempo grande aí. Vocês reservam um tempinho aí pra fazer. O problema é que a sala tá vazia, né? O pessoal. Deixa eu ver quem tá aqui de novo. Rodrigo, Kevin, Mariana, a Paula, Joelma, Caio, Verônica, Joyce. Vai até pra gente. Parece que a gente saiu aqui. Tá igual aquela frase, né? Tava bom, ficou ruim, parece que piorou. Então vamos lá. Às vezes, como tá um pouco vazio, dá pra encaminhar por e-mail e deixar até, tipo, que não seja o próximo termo, mas deixa o outro, sabe? O seguinte, pra semana que vem. E aí, o pessoal vê hoje, vê amanhã, tem tempo de lançar pra semana que vem. Mas, se Sim. não tá aqui, Não, boa ideia. Vou tentar organizar isso aí e deixar. Mano, passar um e-mail, né? Isso mesmo. Valeu, Kevin. Então vamos lá. Chame 2. Conversa aqui. Deixa eu falar a verdade até pra mim. Tem um tempo que eu não lanço esses apostilamentos. Zoom aqui. Vou no raciocínio mais básico aqui para as pessoas que você pega uma forminha de um modelo simples. Como se fosse um período, uma parcela só, um período só. E desse raciocínio vocês vão evoluir para completar ele ou não. No caso aqui a cor dele Aí só vou apagar aqui, novo termo, parcela. Lembrando aqui, pessoal, que aí aqui você pinta de vermelhinho. Que aí você não vai fazer nem confusão tentando atualizar a parcela que nem deve mexer. Então, complementando, o que está de vermelho vocês não vão mexer mais, em momento algum, não tem exceção não. Aí ficou até mais fácil, né? Se você olhar aqui a planilha, vamos dar diminuir aqui em 50%. O que você vai retroagir aqui nesse cálculo aqui, vamos dizer, no raciocínio, né? Vou retroagir aqui, igual eu falo, eu retroage o termo, que não sei o que para perguntar. Se você vê que tá tudo pintado de vermelho aqui as parcelas, você vai falar, pô, não tem como, vai ser esse período aqui. A forma que vai impactar, aí você vai entender, mas vai ser esse aqui. E aí, a dica aqui, né? Deixa marcada de preto aqui essa transição aqui, né? Vai e volta que às vezes fica perdido. Então o que está depois aqui do preto é o novo termo. Vamos zerar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui acho que não precisa zerar não. Vamos pensar aqui então. Vou lá, pego os dados do termo, no caso aqui é um apostilamento. Repactuação.
Aí aqui não tem a vigência dele. Aqui tem a data de assinatura, mas não é a vigência. Pode até coincidir às vezes. Aqui que vai estar, ó. Talvez também se quiser colocar uma coluna aqui para vigência, mas não, pra gente aqui não, nesse raciocínio aqui não faz nem diferença. Às vezes nem é bom colocar não, porque vai fazer confusão. A vigência aqui não impacta. Aqui é sempre valores anuais. Então não tem essa. É melhor nem colocar lá mesmo não. Então aqui é o postulamento 2. Você vai pensar o seguinte: por que tem dois períodos aqui, a primeira parte e a segunda parte? Quem trouxe isso não é o. Né, a gente não criou do zero. Quem fez essa forma de lançamento aqui foi o contador. Se a gente for lá no termo, você vai ver que tem no termo em si você vai ter essa primeira parte e a segunda parte. Vou voltar aqui só para comparação, por exemplo. Nesse acréscimo aqui, ó, o que estava no termo? Os valores, vamos pensar assim, ó. Tinha esses valores aqui. Por mais que na aba cronograma, às vezes, muitas vezes vocês vão dividir. Ah, a primeira parcela, a segunda, mas dividindo um valor que não mudou. No caso aqui, o valor da repactuação que a gente trouxe para cá é o mesmo, para os dois períodos. Esse valor aqui e esse. Esse valor anual aqui, ó, é o mesmo. Por quê? Porque só teve a declaração contábil, só trouxe ele de diferente. No caso aqui, ó, essa é a primeira diferença que a gente vai ter. Opa, que a gente viu aqui, ó. Tem esses dois períodos. Eu estou explicando aqui, antecipando aqui, mas... Então, só pelo fato de ter dois momentos aqui, ó, essa forma aqui tem que ter dois momentos. Porque como é que você vai calcular valor... como é que você vai calcular a diferença de momentos diferentes com o mesmo período aqui? Você coloca essa forma composta, até às vezes daria, mas a ideia da planilha não é essa. Então você vai repetir os momentos aqui. Mas vamos trazer aqui, ó, a vigência. Então a gente tem aqui, ó, vigência. Vamos colocar exatamente igual aqui. Vamos trabalhando aqui, ó. Então, ou seja, na verdade isso aqui vai ter dois períodos, se aumentou para 2. Então, para facilitar, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se isso aqui copia. Vai de cada um. Eu prefiro copiar de novo um período cheio aqui, que eu gasto menos tempo aqui. Na prática você vai fazer isso automático, né? Eu estou preenchendo aqui para vocês entenderem que você pega uma forma simples, tenta raciocinar, viu que é mais de um período, aí você aumenta ele. Estou aumentando aqui, copiando e colando, e eu vou deletar aqui de novo. Primeiro eu vou só copiar esse aqui. Só vou copiar para cá para ficar mais fácil. Copio. Apaga aqui. Apaga tudo. Na dúvida você apaga tudo. Você vai trazer o raciocínio aqui. Às vezes você deixa dados aqui, depois você pode fazer confusão. Então você tem só a forminha aqui zerada. Aí você vai trazer os dados aqui. Repactuação. Tá. Pronto, e a data dele, né? Ó, primeira parte. Já coloca aqui embaixo, a primeira parte. Segunda parte. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Acho que às vezes eu até falei nisso no outro treinamento. Como essas datas aqui a gente está trazendo do próprio termo, você deixa aqui em cima, ó. Que essa linha do meio aqui é a data que o termo trouxe, e embaixo é a nosso cálculo aqui de impacto real. Então, opa, segunda parte, primeira parte. Assim, essa diferença aqui dessa novidade que está bem claro, pessoal. Vou seguir aqui, ninguém levantou a mão. Agora, a parte de baixo aqui a gente vai ter períodos também, só que agora é o impacto. Então, vamos pensar assim, ó. Deixa eu só pensar aqui, quer ver?
Aí você lembra que, ó, o primeiro momento você preenche aqui, dividiu, agora você vai entrar no segundo momento aqui. Segundo não, na verdade você vai continuar preenchendo aqui, é o primeiro momento ainda. Só que você vai fazer a perguntinha para saber o pacto da vigência aqui, ó. Primeira parte, no caso, o valor da vigência aqui da primeira parte, aqui o valor anual. 3.290.000 e pouquinho. A segunda parte é o quê? 3.340.000. Então, dessa parte aqui, ó, para essa, teve uma redução, né? Deixa eu ver. Ah, não, aumento. Tô viajando aqui. Pensa o seguinte, ó, o valor do contrato é esse. 3.232.000. A primeira parte passa para 3.290.000. E na segunda parte, 3.340.000. Então, a gente vai pegar aqui, tentar achar a diferença desse valor aqui, ó. 3.290.000 em relação ao valor anterior. De que forma que está impactando essa vigência aqui, ó, 1º de janeiro. Que aqui tem valor anual, então essa é a ideia. Então, aí você vai fazer a perguntinha, né? Essa vigência aqui, ó, pega o início da vigência, 1º de janeiro de 2018. Está aqui dentro? Aí a gente já até viu que vai estar, né? Que tá tudo aqui de vermelhinho, então tá aqui dentro. A vigência desse acréscimo aqui é a partir de janeiro de 2018, de janeiro. Deixa eu melhorar o raciocínio aqui, pessoal, aqui. Acho que vai ter um furo aqui. Vamos pensar aqui. Nessa aqui não vai não, mas eu acho que mais pra frente vai ter uma novidade aqui que eu tava até... Mas vamos deixar a coisa acontecer. No momento que acontecer a gente conversa. 1º de janeiro, voltou pra cá. Tá aqui dentro? Tá. No valor exato que tá aqui, ó. 1º de janeiro de 2018. Então impactou essa parcela aqui, ó. 1º de janeiro a 31/7 de forma cheia. Cheia no sentido assim. Deixa eu tentar melhorar o raciocínio. Esse valor proporcional aqui vai ser o mesmo. Porque aqui em cima a gente tem valor anual. Então aqui não cabe falar que está proporcional. Aqui é a diferença anual. Valor anual, diferença anual. A gente fala proporcional aqui para baixo. Então, quando você pega essa primeira parte que está retroagindo aqui, você vê que é o mesmo período. 1º de janeiro de 2018 a... Ah, não, nem é o mesmo período não, né? Desculpa, pessoal. Então, eu devia ter preparado essa aula antes, mas vamos lá. Querendo fazer tudo... Aqui eu tô bem corrido o tempo. Aqui eu tô querendo fazer tudo no momento que... Com vocês aqui, acaba que pode confundir vocês. Eu vou zerar o raciocínio aqui. E é até bom que vocês vão entender que vocês podem ir para um raciocínio errado e ao mesmo tempo, eu fazendo um raciocínio errado, às vezes possivelmente vocês fariam o mesmo. Aí vocês vão ver eu corrigindo o meu raciocínio aqui. Ou seja, de 1º de janeiro de 2018 encaixou aqui. Beleza, agora você vai fazer a pergunta aqui, ó. E o final desse período aqui vai encaixar aqui? Não está encaixando, então a gente... Vou até pegar uma canetinha aqui, ó. Imagina o seguinte, isso aqui bateu, fechou, ok. Agora, esse período aqui, ó, não tá batendo. Lá, tá dia 31, como é que é? Deixa eu até copiar ele pra cá, que vai ficar mais fácil, ó. Copiar ele aqui pra cima. Vocês também podem fazer isso aí pra uma forma de ficar indo, deixar de ir pra lá e pra cá e tal, enfim. Você está impactando esse primeiro período aqui, ó. Você retroagiu, fez as perguntinhas, achou que estava aqui dentro desse termo. Depois foi para o primeiro período. Aí você falou assim, não, o início da data, 1º de janeiro, tá batendo? Opa, bateu, ok. Agora vai para o segundo, para a data de fechamento dessa parcela aqui. Porque de 1º de janeiro a 28 de fevereiro tem um valor anual. A partir de março tem outro. A gente viu lá no termo. Se tiver dúvida, vocês perguntam aí que a gente volta lá e mostra. Mas nessa data aqui tem um valor anual. E depois, a partir de março, tem outro valor anual. Aqui é X, aqui já é Y. Por isso essa diferença. Então, nesse período aqui de janeiro a final de fevereiro, é um pequeno pedaço aqui, ó. 1º de janeiro bateu, ou seja, vai vindo aqui e vai vir até um pouquinho antes dele finalizar. Então, a gente vai ter que refletir isso lá. Então, a gente vai criar... Aí vocês estão vendo que é o que? Eu estou repartindo esse período aqui. Ou seja, esse período cheio aqui, na verdade, ele vai vir aqui, ó. Eu vou ter um período para calcular de janeiro a fevereiro. Vai vir aqui para baixo. E um segundo momento de março ao final dessa parcela aqui, vai vir para cá. Esse é o impacto real em relação à primeira parcela, para a gente achar os valores. Na segunda, a gente vai calcular depois. O raciocínio é esse. Primeiro, eu fecho a primeira parcela.
E aí eu vou caminhar para o segundo raciocínio. No caso aqui eu estou calculando o período ainda, né, pessoal? Então vamos lá. Tem alguma dúvida aí? Rabisquei pra caramba aqui, mas... Depois vocês também vão poder rever o vídeo. Acaba que... Pra quem é... acho que principalmente pra Verônica, talvez essa aí é uma grande novidade aí que ela falou assim, até então eu não vejo nem necessidade de planilha. Essa planilha aqui, se Sim, vocês sim. conseguirem calcular esses valores aqui sem a planilha, aí vocês me mostram que vai ser ótimo, que aí eu vou rasgar essa planilha. Cadê? Vamos voltar aqui então. Então a gente entendeu o seguinte, ó. Eu fiz o raciocínio lá, agora eu vou trazer pra cá. Agora vai ficar até fácil, ó. Vocês viram aqui que esse primeiro período aqui vai de 1º de janeiro de 2018 a 28 de fevereiro. Então você repetiu aqui. A consequência... Opa. Basicamente você repetiu ele aqui. A consequência disso é o quê? Vamos calcular. Já achei o período aqui. Ou seja, já entendeu que vai ter que incluir outro período aqui. Vamos incluir de uma vez? Que o raciocínio é esse mesmo. A gente vai fechar... Vocês lembram aqui, ó. Eu falei que tinha... Primeiro, você calcula isso aqui. Ou seja, calcula as datas. Depois você vai fazer esse período aqui. E depois isso aqui, ó. 3. Nós estamos nessa ordem, então. A gente está primeiro ainda no primeiro momento. Não mexe com valores, não. Fechou o primeiro momento todo aqui. Aí do segundo momento em diante que você faz da primeira parcela, depois da segunda parcela, assim vai. Opa, cadê? Então vamos incluir aqui um outro período, que a gente já entendeu que vai ter 3 períodos no mínimo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Incluir... Inserir coluna direita. Não, isso não. Aí é uma questão de manuseio da planilha aqui, viu, gente? O raciocínio eu já usei com vocês. Aí deixa eu só lembrar que a forma mais fácil de incluir uma coluna aqui no meio. Vamos pensar aqui. Acho que é lá de cá. Você copia, por exemplo, assim, eu quero repetir uma forminha aqui. Eu selecionei aqui em cima as colunas, aí eu clico o botão direito aqui em cima, inserir 4 colunas à direita. Eu acho que ele vai repetir o que já tem aqui atrás. Ó, repetiu, ó. Aí é só copiar aqui, ó. Daqui pra baixo. Vamos pensar aqui, não, daqui. E colar. Agora é só conferir, né, a forminha. O valor do período, valor do período. Valor do período. Tá certo. Aí a diferença é o quê? Tô construindo um raciocínio com vocês aqui, ó. O que a gente tinha só um, na verdade virou 2. Ou seja, mesclar aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. O impacto da primeira parte vai ser para esses 2 períodos. Então por isso que ele está mesclado aqui para esses 2 períodos. E o impacto dessa segunda parte aqui, a gente ainda vai verificar como que vai ficar. Fechou? Vocês levantam a mão aí, viu, pessoal? Agora então a primeira parte aqui, ó, desse valor do termo, na verdade, o que vai virar? Uma subparte. Não vou criar outros nomes aqui não, para não confundir, mas a primeira parte que vai de janeiro a fevereiro, e agora o resto aqui dessa me expliquei errado aqui, pessoal. Deixa eu pensar direito aqui sem explicar. Esse negócio de pensar e explicar ao mesmo tempo tá me... Janeiro, papá. É o contrário, pessoal. Foi mal aí. Acho que eu vou até deletar esse do vídeo pra não ficar confuso. Apesar que não, né? Eu vou deixar tudo lá, porque o erro que eu posso cometer, vocês podem cometer. Se esse primeiro período é até 28, no caso aqui, ó, vamos pensar aqui. O que vai impactar esse segundo período aqui, na verdade, é a segunda parte, que é 1º de março. Então é ele que tem que ficar mesclado aqui, ó. Vocês entenderam o meu erro? Deixa eu acabar de fechar aqui que eu abro para vocês. Se a primeira parte está impactando de janeiro a fevereiro, então é esse período aqui. A partir de março é o quê? É o valor do termo a partir de março, que é da repactuação. Ou seja, então essa parcela aqui, ó, voltando para cá e para a canetinha. E aí corrigindo que eu expliquei errado.
essa parcela aqui, voltando aqui, a gente deu essa primeira parte aqui, ok. A segunda parte aqui, na verdade, está fora, a gente vai impactar até 28 de fevereiro. Então a gente percebeu que essa primeira parcela aqui, ó, a gente vai calcular em dois momentos. O primeiro momento que a gente vai calcular de janeiro a fevereiro. Deixa eu ter um texto aqui, deixa eu ver. Ó, 1º de janeiro de 2018. Ah, tá. Essa canetinha aqui tá. Primeiro de janeiro de 2018. Ah. Deixa eu ver só um negócio aqui, pessoal. Acho que ele tá vindo pra cá automático. Se vir pra cá, vai ficar mais fácil de eu fazer esse raciocínio. Se a internet ajudar aqui. Ó, autorizou. Vamos usar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para explicar esse raciocínio. Ó, é exatamente o que eu fiz lá, só que agora eu não estou na planilha não. E aí esse raciocínio eu vou usar aqui, e na medida que a gente for mexendo lá, a gente talvez volte para cá. Então a gente, atualizando aqui. E essa primeira parte aqui está impactando essa parcela aqui. Porque de 1º de janeiro, primeiro período aqui, ok. Aí a segunda, o finalzinho aqui, você viu que termina em fevereiro. E aqui já está ultrapassando fevereiro. Então a gente entendeu que na hora que eu pegar a gente, você tem que ficar mais rápido, viu, pessoal? Então aqui, ó, 1º de janeiro de 2018 a 28 de fevereiro de 2018. Vou jogar aqui, aí eu explico. Aqui, dia 1º de março de 2018 a 31/7 de 2018. Então, o que a gente teve aqui de... Dá um zoom aqui. A gente divide essa parcela aqui, ó, em dois momentos. A gente vai atualizar 1º de janeiro a fevereiro, depois 31/7, 1/3 a 31/7. Então, calculou esse período aqui, calculou isso aqui, o valor dessa primeira parcela atualizado é a soma desses dois períodos aqui. É o valor da parcela atualizada. Vai ser isso lá, eu tô te passando só o raciocínio. Entenderam por que eu vou jogar em dois momentos? E cada um desses momentos aqui vai ser uma forminha dessa, ou seja, a gente entendeu. E já até joguei aqui, ó. Então, opa, vou até copiar pra cá, ó. A gente criou uma forminha pra cada um. Uma pra essa e uma pra essa. E essa terceira forminha aqui a gente vai calcular ainda. Aí o que acontece? O meu erro foi o seguinte: separei certinho, só que eu estava chamando, pegando o valor dessa primeira parte e jogando para os dois períodos. Na verdade, a gente está separando porque justamente é o contrário. Ele impacta só até fevereiro. E o resto, a partir de março, é do segunda parte. Voltando para lá. Vou continuar lançando aqui. Júnior, Oi. não sei se eu entendi não essa data, porque você vai colocar os 3 períodos. Pera, deixa eu pensar. Por exemplo, 1/1 de 2018
até 31/7/2018, que é o período compreendido todo. Só que tem uma parte aqui que se mistura. Isso. Deixa eu... Aí, Pode falar. aí você vai dividir, por exemplo, 1/1 até 30/3, e aí uma parte só, ou vai misturar as duas parcelas? Só fazer um plano de fundo aqui que eu acho que vai ficar melhor a explicação. Eu vou explicar de novo aqui com os valores, Mari. Acaba que eu vou pegar essa dúvida sua e vou detalhar um pouquinho mais da forma que eu acho que vai sanar a sua dúvida. Pessoal, aguenta só um minutinho aí, porque... Só um minutinho, tô voltando aí lá. Rapidinho. Pronto, voltei. Tá aí, Mari? Também? Pessoal, Aham, tô aqui. tá. Foi mal aí que eu tive que dar vontade de ir no banheiro, né? Imagina o seguinte. Eu vou até dar um... Copiar a imagem toda aqui, mas é bom ter esse valor aqui maior. O que deu aqui? Isso. Bom, meu filho. Ué, por que aqui? Ah, tá atualizando. Não, internet. Eita ferro. Ó, tem travou legal, bicho. Vamos ver aqui. Eita.
Deixa eu fechar um cara de coisa aqui, né? Ter feito mais. Pessoal, essas imagens aqui eu trouxe pra cá pra ficar bem claro. O seguinte. Esse valor anual aqui, quem trouxe foi, esses dois valores aqui, na verdade, quem trouxe foi o termo. Nessa primeira parte aqui, a gente tem uma data, é o valor anual, passa para 3 milhões e pouco aqui. E aqui é um valor diferente, 3 milhões e 290 mil, aqui 3 milhões e 340 mil. Por período diferente, aqui é de janeiro a fevereiro, e aqui é de março para frente. Então a gente está entendendo o seguinte. Quando você vem para cá, quando você vai jogar esses dados, para vocês está parecendo menorzinho, mas se eu explicar aqui, no quiser que eu dou um zoom, eu dou aqui, vou tentar aqui, mas... Ô Júnior, eu acho que eu acabei de entender. Né? Mas eu vou fechar o raciocínio aqui para quem não... Não, beleza. Então pensa o seguinte, eu tenho uma data aqui e tenho um período aqui. O valor desse período aqui é esse valor anual aqui. O valor desse período aqui é esse valor anual aqui. Quando você vai pegar essa realidade nova que vai atualizar essa parcela aqui, tem conflito. Por quê? Essa parcela aqui é a partir de 1º de janeiro e vai até 31/7. E aqui é 1º de janeiro até 28/2. Para eu calcular essa parcela aqui, eu tenho que pegar esse valor aqui e subtrair esse. Isso não vai mudar não. Vou pegar esse aqui e subtrair. Aí eu vou achar a diferença. Mas eu vou achar a diferença para qual período que eu quero calcular? Para até 28 de fevereiro. A partir de março, eu tenho que calcular o quê? 3 milhões menos o mesmo valor aqui, ó, anual. Aí eu vou achar a diferença para a partir de março. E por que eu tenho que fazer duas formas? Justamente, para eu calcular a diferença, colocar esse valor menos esse, depois colocar esse valor menos esse mesmo valor aqui, concorda que eu tenho que fazer isso em células diferentes? E para isso eu crio... cadê? Tá aqui, ó. Aí eu criei uma forminha para calcular esse primeiro período, que é essa data aqui, uma forminha para calcular o segundo período. A partir do momento que eu atualizei essa parcela aqui, que é até 31/7, eu falei, né, que a soma desses cálculos aqui é da primeira parcela. Aí que a gente vai partir para o cálculo da segunda parcela, que a gente ainda vai ver como é que vai ficar aqui. A Mari falou que fechou o raciocínio antes de eu explicar. Por isso que eu quis trazer a imagem aqui, que fica mais fácil. Alguém tinha uma dúvida parecida? Alguém tem dúvida? Pode levantar a mão aí que eu acho que eu expliquei por completo. Pelo menos essa primeira parte. O porquê que a gente dividiu ela em duas. Eu vou seguir aqui. Então, explicar esse raciocínio, a gente vai para a planilha. No caso aqui, então vamos para a planilha. Opa. Então a primeira parte está impactando só o comecinho da primeira parte. Aí a gente vai repetir essa data aqui embaixo.
Beleza. Ainda vou pensar aqui num termo aqui, mas vamos deixar assim. Esse segundo período aqui é o quê? A gente viu aqui que essa segunda parte aqui, ó, ela vai começar em qual data aqui, ó? A partir do opa, a partir de março. Deixa eu só. Engraçado. Ah, tá, porque eu tirei aqui. Tô me confundindo um pouco. Então, vamos pensar aqui, ó. A segunda parte que vai começar aqui, ó. A partir desse novo valor aqui de março, né? 1º de março. E vai até quando? Até a parcela que a gente está atualizando ainda. Ou seja, a gente está atualizando a primeira parcela. E na aba aqui eu falei com vocês que eu ia combinar o seguinte, não ia chamar de cor, né? Amarelo. Amarelo, a gente está atualizando essa parte aqui, né? Beleza, a gente foi concluir que o que? A gente vai dividir essa parte aqui em duas. Já explicado os motivos. Então, essa segunda parte aqui, que a gente está calculando, a gente vai chamar de vermelho. E a gente vê que essa segunda parte de vermelho está impactando a mesmo período. Ou seja, a gente vai dividir essa parcela aqui em duas. A gente vai ver aqui visualmente colorido que o que é. Existe um período amarelo, existe um período vermelho para a mesma parcela aqui que a gente está calculando. Isso vai guiando vocês no raciocínio. Então a gente vai colocar a data aqui agora, 1º de março. O final dessa parcela aqui vai terminar quando, pessoal? Vai terminar no final aqui dessa parcela de vermelho aqui. 31/7. Pronto, a gente fechou. A gente teve o impacto do termo. Esse meio aqui é a vigência e o valor do termo. Trouxe aqui para baixo para a gente calcular a parcela. A gente viu que a gente impactou a primeira parcela, só que a gente não conseguiu atualizar ela inteira. Por quê? Porque a partir dos dados da repactuação, 1º de março impacta o mesmo período. Então a partir de março até 31/7. Beleza, aqui fechou. E agora aqui o resto do período que está impactando. Que a gente tem que pensar o seguinte. Vamos pensar aqui, trazer para cá os dados então. A gente está atualizando aqui a primeira parcela. A primeira parcela fechou aqui as datas. E agora aqui, para a gente atualizar a segunda parcela, a partir de março, no caso aqui a gente vai ter que usar o raciocínio seguinte. Aqui, qual data que vai vir para cá? Se aqui é a partir de março, e março já está incluso aqui, vai até 31, eu tenho que ir no dia seguinte. No caso aqui de 1º de agosto. Que vai bater certinho com esse aqui, ó. 1º de agosto ao final do contrato, que é essa data aqui. Você só copia e cola. Pronto. Segunda parcela. E chama ela de azul, por exemplo. Então a gente percebeu que o quê? Que para o segundo período aqui, ó, a segunda parcela, na verdade, ela impactou de forma cheia. O valor anual da repactuação anual, a partir de 1º de agosto, vai impactar em cheio essa segunda parcela. E proporcional, de acordo com os valores aqui, a primeira parcela. Acaba que chega uma hora que a gente começa a repetir dados aqui. Eu acho que eu já expliquei por completo essa linha das datas. E é uma novidade que eu acho que esse raciocínio aqui, ele se repete, às vezes de uma forma um pouquinho mais... impactando de forma diferente, vamos pensar assim, mas o raciocínio não muda, esse raciocínio aqui. A gente vai trabalhar outros termos aí, mas enfim, para esse termo aqui, que teve essa novidade, vamos dizer assim, tem alguma dúvida? Ô, Verônica, agora a planilha faz um pouquinho mais de sentido de usar ou ainda não faz? Ô, Júnior, faz. Só que eu não sei, viu? Eu acho que o meu problema não é nem assim com o entendimento das coisas que você explicou. Porque, igual eu te falei, entender, eu entendi. Não sei na hora que eu for fazer. Eu acho que minha dificuldade é com Excel. Não sei não, viu? O trem tá feio pro meu lado. Não, você vai poder pegar essa planilha aqui e repetir esse raciocínio. Se vocês não conseguirem repetir o raciocínio sem olhar aqui, é que vocês não entenderam. Sim. Então é uma forma aí, esse para-casa você tem que fazer para realmente falar, não, eu entendi. É aquele negócio, né? Você só entende uma coisa e consegue replicar ele. Isso. E agora eu vou para os valores. Vocês perceberam que, por mais que igual eu trouxe para cá para simplificar o raciocínio, mas ainda a gente está no primeiro momento, que é o quê? Dividir os períodos impactados. Porque se você faz isso aqui bem feito, os valores calculados vão ser calculados da forma correta. Se você não faz isso aqui bem feito, os valores vão ficar errados. Então, às vezes a pessoa acha que eu estou calculando o valor errado porque eu não entendi essa parte de baixo. Não, acho que o grosso do entendimento da planilha é justamente entender como que se impacta os outros períodos. E aqui vai nessas datas. O resto aqui, vocês vão ver que é cara crachá aqui, ó. Vou pegar aqui então.
Aí voltando aqui, ó, o valor anual desse período aqui, pessoal, quem trouxe foi o termo. Do 1º de janeiro aqui a 28 de fevereiro. A gente já viu aqui então que essa primeira parte aqui, ó, você vai lá no resumo por item, primeira parte. Qual que é o valor anual dele? 3.290.000. Joga aqui, que é o novo valor anual. Aí você vai calcular a diferença desse valor anual. Então você vai subtrair esse valor anual menos o valor do período calculado. Pintei de amarelinho aqui para vocês entenderem. Então eu vou subtrair o mesmo período calculado, que é o amarelinho. Vou lá atrás. Opa, valor anual aqui, ó, achei. Pronto, completei a forma. A diferença é o quê? 57 mil para esse período. E como é esse, aí você já vai fechar o raciocínio aqui de baixo já de uma vez. Então você pega essa diferença aqui, ó. Ela está calculada em valor anual. Só que a diferença é que você viu que vai impactar poucos meses. Então você já percebeu que vai ter que calcular um proporcional. E o proporcional aqui, aí você vai ter uma colinha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. A colinha é o quê? Último dia do período calculado. Qual que é o período calculado? 28 de fevereiro, né? Período calculado, né? Janeiro a 28 de fevereiro. Então é o último dia do período calculado. Você pega 28 de fevereiro. Traz pra cá. E aí você fala assim, ó, D-1 do início do período calculado, que é o que? Janeiro. Só que é D-1, então você vai pegar o último dia anterior, que é 31 do 12 de 2017. Ah, por que aqui não tá? Vai pra estar uma fórmula aqui já. Pronto, a gente entendeu que tem 59 dias de impacto real. Aí você vai colocar aquela fórmula aqui da diferença, né? Você vai pegar essa diferença anual, dividir por 365 vezes 59, que é o valor que a gente está querendo. Então o proporcional de 59 dias em relação ao 57 anual foi de 9.000. Esse cálculo está certo, né? Deixa eu ver aqui. Pega o valor anual, divide por 365 vezes isso mesmo. Então achamos a diferença. Aí tem uma novidade aqui também, pessoal. Se vocês não entendem, é outro raciocínio diferente aqui também, que é o que? O raciocínio lógico, esquece a planilha, pensa pela lógica. Você está atualizando a primeira parcela. Você calculou a diferença desse primeiro período aqui, mas tem sentido eu preencher isso aqui? Não, por quê? Porque eu ainda vou calcular outra parte dessa parcela. Então eu vou trazer a parcela atualizada no momento que eu tiver realmente calculado a diferença total. Então isso aqui eu vou inviabilizar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar fora. Você pode até anular ela. Eu estou explicando um raciocínio e na medida que vocês forem aplicando a planilha, vocês vão fazendo essa adaptação que vocês vão confundir menos. Anulei essa aqui, por quê? Acabei de explicar, né? Eu achei 9.000 do impacto da primeira parcela. Eu acabei de calcular o impacto da primeira parcela? Não. Então eu nem atualizo ela aqui não. Vou atualizar só aqui no final. Então fechei. Calculei a diferença aqui. Esse valor do período é o quê? É o valor da diferença, né? Eu acho que eu já expliquei isso nos momentos e... é o impacto real que o termo trouxe, né? Então é sempre a diferença aqui. Se tivesse, como disse, né, nos outros treinamentos, se tivesse subparcelas, você ia colocar a soma das diferenças. Mas como só tem uma parcela aqui, então você coloca o valor da diferença aqui. Vamos calcular aqui agora. Fechou aqui, né, pessoal? Primeira parte. Ninguém levantou a mão, vou seguir, hein? Entendeu bem essa diferença aqui, né? Aí, que é uma novidade. Segundo período aqui calculado, a gente continua a primeira parcela, pelos motivos já explicados, e a data está aqui. O novo valor anual desse período aqui está vindo da segunda parte do termo. Então a gente vai lá na segunda parte do termo, pega esses 3.340.000, joga para cá. A gente vai calcular a diferença agora, que é o que? Desse período, né? Valor anual menos no valor anual desse período vermelho, menos o valor anual do período vermelho também lá atrás. Passei do ponto de marca aqui, vou lá achar o período vermelho. Opa, o período vermelho coincidiu, bateu no mesmo período que eu estou calculando. Não é coincidência, na lógica a gente já viu a lógica, né? Então você subtrai ele. Você achou que 108.000. Ou seja, o mesmo valor anual impactou de forma diferente. Por quê? Porque o novo valor anual é um aqui e aqui é outro. Então vamos trazer essa diferença anual aqui para impacto real. E aí a gente tem que vir aqui para o cálculo. Então a gente pega aqui, ó, último dia do período calculado. O último dia do período calculado é o quê? 31/7.
D menos 1 do início do cálculo, 1º de março. Então no caso aqui vai até... vai estar até aqui, né? 28 de fevereiro de 2018. Aí você só... Tá copiando aqui. Não. Aqui é só subtrair isso, só. Dessa forma que já estava aqui, já não sei porque deletou não, mas 153 dias impactados. Aí você vai calcular aqui, ó. A diferença é o que? O valor anual dividido por 365, que é em dias que a gente quer achar, vezes a quantidade de dias, 153. Pronto, o impacto real é de 45 mil. Agora sim, ó, o valor da parcela atualizada. A gente vai calcular. O valor da parcela atualizada é o que? A soma das diferenças. Tem duas diferenças aqui. Então você soma essa, mais o valor da parcela que a gente está atualizando. Porque senão, se você coloca só essa... Se você resume só somar aqui, você tem só a diferença total. Então você tem que colocar na fórmula aqui a soma da parcela anterior. Que aí ela vai dar o resultado da atualização dela. No caso aqui, ó, esse sentido de amarelinho e vermelho aqui perdeu o sentido. Que na verdade, lá atrás você vai ver que é só uma parcela. Eles estão juntos aqui, né? Vermelhinho, então você vai somar com ele. Pronto, o valor da parcela atualizada da primeira parte. Tá, foi mal. Tá aqui. Primeira parcela atualizada é esses 3.205.000, que é a soma dessas duas diferenças mais a parcela anterior. Aí o valor do termo que é a diferença, não esqueçam disso. Opa, são valores. Fechei o primeiro período aqui, ó. Agora nós vamos lançar o segundo período. Qual que é o valor? Oi? Mas aí o valor do período vai somar as duas diferentes, não? Ah não, beleza. Ele separou elas ali. Isso, o raciocínio está certo. O valor do primeiro período está aqui, o valor do segundo está aqui. Do segundo... é porque esse negócio de parte aqui vai confundir, mas deixa eu até deletar isso aqui, ó. Os nomes aqui não importam não, pessoal. Eu vou chamar aqui, ó. Primeiro... Ok, só desliga o áudio, por favor, rapidinho. Eita. É só para entendimento. As datas que se você errar o termo aqui, não importa. Se você colocar na data certa, acabou. Só para a explicação ficar melhor ainda, visualmente. Opa. O termo tem duas partes. E é o que traz de valores. Só que para a gente calcular as diferenças, a gente calculou que a gente viu que o que era duas partes virou 3 períodos. Primeiro período, segundo período, terceiro período. E aí o que ele estava falando assim, a soma aqui e tal. Depois eu acho que ele raciocinou que está certo, né? Que é o que? O valor desse primeiro período aqui está aqui. O valor do segundo período está aqui. O valor do terceiro período a gente vai calcular ainda. E depois o valor do período total, que é o valor do termo, né? Opa, aqui. É a soma desses 3 períodos. 1, 2, 3. Então o valor do termo vai ser a soma dos 3 períodos. É isso que você ia falar, né, Kevin? Deixa eu interromper. É isso. Não, beleza. Então agora nós vamos aqui para o terceiro período, que é impactado da segunda parte do termo. Aí o valor anual dele, ou seja, se é o segundo período, você já colocou aqui, ó, segunda parte. Você vai usar o mesmo valor anual. Se quiser voltar lá no resumo por item, você pega de cá, ó, segunda parte. Mas você poderia já copiar daqui que é a mesma. Colar só os valores. Beleza. O valor anual desse terceiro período, pegamos a segunda parte do termo. Qual que é a diferença? É o valor anual menos o valor anual do período calculado. E aí as cores aqui vão ajudar. Lá do azulzinho. E eu esqueci de pintar de azul, né? Tá. É isso. Deixa eu só pintar de azul aqui para ficar completo o raciocínio aqui, senão você... Isso. É igual o valor anual desse período azul menos o valor anual do período azul anterior. Pronto, achei a diferença. 108 mil. Aí você traz essa diferença para cá. Aí a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: tá cheio ou não tá?
Pô, 1º de agosto a 31/7 é o ano cheio. Opa, então coincidiu. Eu não tenho que calcular proporcional. Então esse 68 vem pra cá. E o valor da parcela atualizada? É a soma da diferença mais a parcela que a gente está atualizando. No caso, não tem mais, não tem outras diferenças, então é só essa diferença aqui mais a parcela que a gente está atualizando. Então fechou aqui, ó. A gente já atualizou a primeira parcela, 3.205.000. Atualizou a segunda parcela, 3.340.000. O valor do tempo, a gente raciocinar aqui o valor do termo, né? Você já tem que colocar essa diferença aqui em cima também para fechar o raciocínio. Só os valores. E o acumulado, lógico, né? É o valor do termo mais o acumulado anterior. Isso aqui não muda nunca. O acumulado anterior. A gente marcou de preto aqui para não confundir. Pronto, somou. O acumulado é esse. Aí o que acontece, pessoal? Imagina o seguinte, igual às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas esse tanto de movimento, vocês têm que entender o raciocínio e entender o que? Pensa o seguinte, o que vocês têm que ter? O valor da primeira parcela e da segunda parcela atualizado. Para chegar nessa atualização aqui, ó, que a gente já chegou, que é essa aqui, ó, a gente tem uma calculadora, que é a planilha, que é o que? Eu tenho que achar a diferença real. Vamos pensar assim, vamos usar o raciocínio contrário. Como é que eu acho essa diferença aqui? Bom, a gente usou essa sistemática, né? Ah, se eu usar essa parte aqui em cima, sempre em valor anual, é uma boa. Eu sempre uso um valor anual. Quando eu venho para cá para baixo, e se tiver que calcular o proporcional, eu calculo. Então eu pego essa diferença anual aqui e faço ela proporcional. Mas para eu achar o proporcional do valor anual, eu tenho que achar a diferença anual primeiro. E aí é que entra subtrair essa diferença anual da anterior. Então você acha o valor da diferença anual. Se tiver que calcular o proporcional, você vai achar e depois você vai atualizar a planilha. E aqui é a mesma coisa. No caso aqui, o impacto da diferença anual vem para cá de forma cheia. Pelos motivos já explicados. Então, assim, se a gente tivesse como fazer um cálculo na calculadora lá, de somar, falar assim, ah, não, eu sei que se eu jogar esses dados aqui na calculadora, eu vou ter esse valor de 45.000, somando lá, eu vou achar essa parcela aqui. E aqui, a mesma coisa. Você precisa desse dado aqui, ó. Esse dado aqui vinculado a essa parcela, e esse dado aqui vinculado à segunda parcela. E, logicamente, se você tem esses dados aqui, você tem a diferença. A diferença é o quê? A diferença. Ainda tem a parcela anterior lá, né? Porque eu dividi para calcular, mas a gente tem que chegar nesse resultado aqui. O valor do termo, pensa pela lógica, o valor do termo é o quê? Existiu um valor do contrato anterior, vamos pensar assim, estava... deixa eu pensar aqui. Na verdade, nem é o valor do contrato, a gente tem que pensar no acumulado, né? Você tinha dado distribuído lá no swap 6.382.000. Para você jogar mais valores lá, você tem que jogar esse valor do termo lá, que ele vai deixar você distribuir da forma que você precisa. Ou seja, esse valor do termo aqui, ó, já está calculado da forma que você vai distribuir. É um pouco para cá, um pouco para cá. Por isso que é importante ter esse valor do termo, que o swap não tem como jogar essa diferença, mas essa diferença é você somar, enfim. Primeiro você joga o valor do termo, e aí sim ele te permite distribuir o valor. Então por isso que a planilha tem esses dados todos. Então, mais uma vez, dados necessários para você fazer lançamento no swap. É o valor da... Eita. Porque aqui tá... Vai sumir mesmo. Você vai jogar esse dado... Você vai chegar lá no swap. Eu não vou lançar lá agora não, pessoal. Você vai chegar a achar a primeira parcela e jogar isso aqui. Vai achar a segunda parcela, vai atualizar para isso aqui. Como que você consegue jogar esses valores? Primeiro você tem que cadastrar o termo. Você cadastra o termo, no caso aqui é apostilamento, e vai jogar esse valor aqui. A partir que você joga esse valor aqui, você consegue distribuir. E logicamente ele vai somar também o acumulado, que é esse aqui. Isso aqui é uma forma de você conferir que está batendo tudo certinho também. Eu acho que eu expliquei tudo aqui, viu? Se tiver alguma dúvida aí, acabou até passando do tempo aqui. E esse aqui tem bem mais detalhes. Você viu que no começo do lançamento, muitas vezes aqui você nem via sentido, né? As datas estão batendo aqui, esse valor é o mesmo desse, aí depois esse valor aqui, a diferença é o mesmo dessa. Você fala, Júnior, por que essa aqui a diferença é o mesmo valor dessa? Você fala, não faz sentido esse tanto de célula. A gente acabou de ver aqui, a gente usou todas nesse exemplo aqui. E aí, o que você tem que fazer depois que terminou isso?
Você chega aqui, ó, essa parcela aqui está desatualizada e essa parcela aqui está desatualizada. Pronto. Deixa eu só fechar o raciocínio aqui, pessoal. Que aí o para casa vocês vão ser esse aqui, ó, para fazer amanhã. Cadê? Postulamento 4. Vocês vão lançar o aditivo 05. Eu vou deixar. Deixa eu trazer pra cá. Aditivo. Oh, é engraçado. Ué, uma coisa errada aqui, né? Puxilamento 2. Puxilamento 2. Ah, tá. Vocês vão lançar o aditivo 03. E já tá aqui já. Engraçado. Não é isso. Postamento 2. Não, a gente lançou o 2, né? Vou lançar o 03 mesmo. É isso. A gente lançou Tá dois certo, né, hoje. pessoal? É isso, né? E aí. Você vai deixar pra amanhã ou pra semana que vem? Pra amanhã, vocês vão pegar ele e vão trabalhar isso aí. Então, o 3, Beleza. vou abrir aqui, ó. Pronto, esse aqui é o resumo por item. Ó, tem duas partes também. Só que vocês vão. Pensa o seguinte, ó. Vocês vão lançar isso aqui pra amanhã para casa, hein? 03. Vou mandar e-mail lá para o pessoal ficar ciente também. Deixa eu apagar essas cores aqui. Só que essas cores aqui era bom para vocês fazerem um para. Eu vou deixar, enfim, depois eu vou. Ficou menor esse aqui. Ou melhor, vamos pensar, eu vou deixar as cores aqui porque vocês vão fazer a cópia dessa planilha e vão poder treinar esse apostilamento que eu lancei aqui. Até aconselho mesmo. Vocês lançam esse aqui. Aí logo que vocês for fazer o cara crachar aqui pra ver se tá certo, vocês olham até a cor aqui que vocês pintaram certinho ou não, porque isso aqui é uma. Esse aqui é uma ferramenta de última geração, viu, pessoal? Se vocês não usarem isso aqui, senão vai ficar mais complicado, vamos dizer assim. Acaba que indo pra lá e pra cá, às vezes não é entendimento nem raciocínio. É uma questão visual. E aí tendo um visual que te ajuda a não fazer besteira, é ótimo. Então por isso que eu criei essa questão de cor aqui. Aí eu vou deixar que vocês vão copiar e vão tentar fazer e depois vão ter a possibilidade de ver a cor se pintou certo também. E aí depois vocês vão lançar o 03 pra frente aqui. O que eu ia mostrar, gente? Eu ia mostrar um negócio aqui. Mas já é 11h23 já, então acho que eu vou... Deixa eu ver um negócio aqui. Só atualizar aqui. Então, só para fazer um fechamento aqui, ó.
que tá gravado, que vocês, depois vocês adiantam o vídeo, porque a gente tava aqui, ó, sempre pinta de preto. Como você vai indo pra lá e pra cá na planilha, você às vezes fica perdido. Aí por que de pintar de cor? Você viu que esse período aqui, ó, essa primeira parcela aqui, ela veio pra cá e se transformou em duas parcelas. Calculamos aqui, achamos o valor para cada uma, aí a gente achou a parcela atualizada, tá aqui, a gente inviabilizou esse lançamento aqui porque não faz sentido, atualizou ela aqui, fechou. Aí você vem para a segunda parte aqui do período aqui, do valor, a gente impactou esse período azul aqui, então esse período azul vem para cá e teve impacto só de um período mesmo. Então, e aí a segunda parcela foi atualizada aqui. E aí a gente inviabilizou esse aqui, tudo para trás. E agora, quando vocês forem lançar o novo termo, vocês vão ter que fazer agora, vocês até, vamos dizer assim, né, o lançamento agora ficou um pouquinho mais complexo aqui, ó. Vou ter até você vai ter aqui dois valores, lá tem dois períodos também, né? Vamos aqui, ó, x e y do valor que vocês vão lançar. Aí vocês vão ter que pegar aqui, ó, e vão ter que fazer a mesma perguntinha. X está impactando de que forma aqui? Você vai tentar encaixar ele aqui, se está coincidindo ou não. Opa. Se ele coincidir exatamente com esse valor aqui, você vai pegar esse período e vai atualizar ele. Se coincidiu exatamente com esse valor aqui, você vai ficar... A forma mais simples de atualizar ele seria essa, ó. X, vamos pensar que X atualizou esses dois períodos aqui. E Y, esse. Aí vai repetir essa forma. Agora, se ficar num exemplo piorzinho, pensar aqui que x dividisse isso aqui também. Esse período aqui viria para cá com dois períodos. Aí, dividiu em dois aqui. Aí o resto ele impactou de forma cheia aqui. Então ele impactou aqui esse restinho de período aqui. O y vem para cá e não muda nada, é o valor cheio. Aí ele traz para cá, ó. Nova situação, então na situação antiga tinha 3, ó, 1, 2, 3 períodos. Na nova pode ser que fique aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Uma combinação possível, só um exemplo de raciocínio aqui, que não quer dizer que é isso não, mas vocês vão ter que pensar como que x e y vão impactar esses períodos aqui, vocês vão dividindo as forminhas. Mas no mais é só isso mesmo, se tiver alguma dúvida aí que o pessoal queira tirar, pode ficar à vontade aí, eu vou esperar uns minutinhos aí, se tiver que conversar alguma coisa também diferente da apresentação de hoje, você pode ficar aí também que a gente conversa. Obrigadão, pessoal. Até amanhã. Obrigada, Júnior. Até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigada. Valeu. Ô, Júnior, Oi. queria tirar uma dúvida com você de uma outra coisa. Não, deixa eu só parar a gravação aqui, só um minutinho. Cadê?